Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Capítulo 3 do Capital, continuação, segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico: o circuito do capital, segunda parte, páginas 439 a 454. Daí, os inúmeros empreendimentos em que a primeira aplicação de capital e a fundo perdido, em que os primeiros empresários vão à falência, e somente se valorizam em segunda ou terceira mão, em que o capital investido foi reduzido pela desvalorização. Ademais, o próprio Estado, com tudo o que pertence a ele, faz parte dessas deduções da renda, faz parte, por assim dizer, dos custos de consumo para os indivíduos singulares, dos custos de produção para a sociedade. Uma estrada pode, por si mesma, aumentar tanto as forças produtivas que criam um intercâmbio pelo qual ela se torna, então, rentável. Trabalhos e gastos podem ser necessários sem serem produtivos no sentido do capital, sem que o trabalho excedente neles contido seja realizado pela circulação, pela troca como valor excedente. Se um trabalhador, por exemplo, trabalha 12 horas diariamente ao longo do ano em uma estrada e o tempo de trabalho necessário em geral é igual a 6 horas, então ele trabalhou um trabalho excedente de 6 horas. Mas, se a estrada não pode ser vendida por 12 horas, talvez só por 6, a construção da estrada não é um empreendimento para o capital. E construir a estrada não é um trabalho produtivo para ele. O capital tem de poder vender a estrada, o momento e o tipo da venda não vem ao caso aqui, de modo que tanto o trabalho necessário quanto o trabalho excedente sejam valorizados, ou que dos fundos gerais do lucro o valor excedente lhe caiba uma parte, tal como se ele tivesse criado valor excedente. E investigar essa relação posteriormente em conexão com o lucro e o trabalho necessário. O máximo desenvolvimento do capital se dá quando as condições gerais do processo de produção social não são criadas a partir da dedução da renda social, dos impostos do Estado, em que a renda e não o capital aparece como fundo de trabalho, e o trabalhador, embora seja trabalhador assalariado livre como qualquer outro, economicamente se encontra em uma outra relação, mas pelo capital como capital. Isso mostra, de um lado, o grau em que o capital já submeteu a si todas as condições de produção social e, por essa razão, de um lado ou de outro lado, a extensão com que a riqueza reprodutiva social está capitalizada e todas as necessidades são satisfeitas sob a forma da troca, bem como a extensão com que as necessidades do indivíduo, como necessidades socialmente postas, as que ele consome e precisa não como indivíduo singular na sociedade, mas coletivamente, com outros, cujo modo de consumo, pela natureza da coisa, é um modo social. Também estas são não só consumidas por meio da troca individual, mas também produzidas. No caso da estrada acima mencionada, a construção rodoviária tem de ser tão vantajosa de modo que um tempo de trabalho determinado, transformado em estrada, reproduz a capacidade de trabalho do trabalhador exatamente como se ele a transformasse no trabalho agrícola. O valor é determinado pelo tempo de trabalho objetivado, qualquer que seja a forma. Todavia, se esse valor é realizável, isso é algo que depende do valor de uso em que está realizado. É pressuposto aqui que a estrada é uma necessidade para a comunidade, logo, o valor de uso é pressuposto. Por outro lado, para que o capital se encarregue da construção da estrada, é pressuposto que seja pago não só o tempo de trabalho necessário, trabalhado pelo trabalhador, mas também o tempo de trabalho excedente, consequentemente o lucro do capital, por meio de tarifas alfandegárias, protecionistas, monopólios, coerções estatais. O capitalismo frequentemente impõe esse pagamento, onde no caso de uma troca livre, os trocadores individuais pagariam no máximo o trabalho necessário. É muito possível que haja tempo de trabalho excedente e que ele não seja pago, coisa que pode acontecer afinal a qualquer capitalista singular, onde reina o capital, tal como ali onde há escravidão, servidão ou trabalho compulsório de qualquer tipo. O tempo de trabalho absoluto do trabalhador é posto como condição para que ele possa trabalhar o necessário, para que possa realizar o tempo de trabalho necessário à conservação de sua capacidade de trabalho em valores de uso para si. Em qualquer tipo de trabalho, a concorrência faz com que o trabalhador tenha de trabalhar o tempo completo, portanto, tempo de trabalho excedente.
Pode acontecer, entretanto, que esse tempo de trabalho excedente, apesar de contido no produto, não seja trocável para o próprio trabalhador. Comparado aos outros trabalhadores assalariados, é trabalho excedente. Para aquele que utiliza o trabalho, é certamente trabalho que tem um valor de uso para ele. Como, por exemplo, seu cozinheiro. Mas não tem nenhum valor de troca, de modo que toda distinção entre tempo de trabalho necessário e excedente não existe. O trabalho pode ser necessário sem ser produtivo, todas as condições gerais coletivas da produção, enquanto sua produção ainda não pode se realizar pelo capital enquanto tal, sob suas condições, serão custeadas, por conseguinte, por uma parte da renda do país, pelo erário público, e os trabalhadores aparecem não como trabalhadores produtivos, muito embora aumentem a força produtiva do capital. Aliás, o resultado de nossa digressão é que a produção de meios de comunicação das condições físicas da circulação classifica-se sob a categoria da produção do capital fixo, não se constituindo, portanto, um caso particular. Só que, incidentalmente, abriu a perspectiva que, neste ponto, ainda não pode ser delineada como nitidez, de uma relação específica do capital às condições coletivas gerais da produção social, em contraste com as condições do capital particular e do seu processo de produção particular. A circulação sucede no espaço e no tempo. Considerada do ponto de vista econômico, a condição espacial, o levar o produto ao mercado, faz parte do próprio processo de produção. O produto só está efetivamente pronto quando está no mercado. O movimento pelo qual chega lá ainda faz parte de seus custos de fabricação. Ele não constitui um momento necessário da circulação, considerada como processo particular do valor, pois um produto pode ser comprado e mesmo consumido no seu local de produção. Todavia, esse momento espacial é importante na medida em que a extensão do mercado, a possibilidade de troca do produto está relacionada com ele. A redução dos custos dessa circulação real no espaço faz parte do desenvolvimento das formas produtivas pelo capital, diminuição dos custos de sua valorização. Em certos aspectos, como condição de existência externa para o processo econômico da circulação, esse momento pode ser igualmente computado nos custos de produção da circulação, de modo que a própria circulação, sob a ótica desse momento, aparece não somente como momento do processo de produção em geral, mas como momento do processo de produção imediato. De qualquer modo, aqui aparece a determinação desse momento pelo grau geral de desenvolvimento das forças produtivas e pela produção fundada sobre o capital. Esse momento espacial, o levar o produto ao mercado, o que constitui uma condição necessária para sua circulação, exceto no caso em que o próprio local de produção é um mercado, poderia ser mais precisamente considerado como transformação do produto em mercadoria. Ele só é mercadoria no mercado. Se isso constitui ou não um momento particular é algo fortuito. Se o capital trabalha sob encomenda, esse momento não existe para ele, nem tampouco a transformação em dinheiro como momento particular. O trabalho sob encomenda, oferta correspondente à demanda prévia, não corresponde como circunstância geral ou dominante. A grande indústria, e de forma geral, é condição que resulta da natureza do capital. Em segundo lugar, o momento temporal. Esse momento é parte essencial do conceito da circulação. Suponha que o ato da transformação da mercadoria em dinheiro seja fixado contratualmente, o que custa tempo: contar, pesar, medir. A redução desse momento é também desenvolvimento da força produtiva. Esse é o tempo concebido apenas como condição externa para a transição do estado de dinheiro ao de mercadoria. A transição é pressuposta, trata-se do tempo decorrido durante esse ato pressuposto. Antes que a mercadoria, isso faz parte dos custos da circulação. Um outro tempo é o que transcorre antes que a mercadoria se transforme em dinheiro, ou o tempo durante a qual ela permanece mercadoria, valor unicamente potencial e não efetivo. Tal tempo é pura perda. De tudo que foi dito, segue-se que a circulação aparece como processo essencial do capital. O processo de produção não pode ser recomendado ou recomeçado antes da transformação da mercadoria em dinheiro. A permanente continuidade do processo, a passagem desimpedida e fluente do valor de uma forma a outra ou de uma fase do processo a outra, aparece como condição fundamental para a produção fundada sobre o capital em um grau muito diferente do que em todas as formas de produção precedentes. Por outro lado, ao mesmo tempo que é posta a necessidade dessa continuidade, as fases se dissociam no tempo e no espaço como processo particular, mutuamente indiferentes. Em consequência, para a produção fundada no capital, aparece como algo contingente se a sua condição essencial é criada ou não, a saber, a continuidade dos diversos processos que constituem seu processo total.
O crédito é a superação dessa contingência pelo próprio capital. Ele tem ainda outros aspectos, mas esse aspecto se deriva da natureza imediata do processo de produção e, por isso, é o fundamento da necessidade do crédito. Razão pela qual o crédito, em qualquer forma desenvolvida, não aparece em nenhum modo de produção anterior. Em estados anteriores também havia tomar e conceder empréstimos, e a usura é até mesmo a mais antiga das formas diluvianas do capital. Todavia, emprestar e tomar emprestado não constitui o crédito, da mesma maneira que trabalhar não constitui o trabalho industrial ou o trabalho assalariado livre. Como relação de produção essencial e desenvolvida, o crédito só aparece historicamente na circulação fundada sobre o capital ou sobre o trabalho assalariado. O próprio dinheiro é uma forma de abolir a desigualdade do tempo requerido nos diversos ramos de produção, visto que tal desigualdade obstrui a circulação. Não obstante, a própria usura em sua forma aburguesada, adaptada ao capital, seja uma forma de crédito em sua forma pré-burguesa, é antes expressão da falta de crédito. A retransformação do dinheiro em momento ou condição objetiva da produção pressupõe a disponibilidade destas últimas. Tais condições ou momentos objetivos constituem os diversos mercados em que os produtos se encontram como mercadorias, nas mãos dos comerciantes, mercados juntamente com o mercado de trabalho, que são fundamentalmente distintos dos mercados para o consumo individual imediato final. Em sua circulação, o dinheiro se transformava em mercadoria, e na troca dinheiro-mercadoria o consumo concluía o processo, ou a mercadoria se trocava por dinheiro, e na troca mercadoria-dinheiro, ou dinheiro era momento evanescente de modo a ser trocado novamente por mercadoria, caso em que o processo de novo se encerraria no consumo ou o dinheiro se retirara da circulação e se transformava em tesouro morto e em riqueza apenas imaginada. Em nenhum momento o processo se inflamava por si mesmo, mas os pressupostos da circulação de dinheiro situavam-se fora dela e ela precisava constantemente de estímulo externo. À medida que os dois momentos trocavam de posição, a mudança de forma no interior da circulação era simplesmente formal. Todavia, à medida que ela ganhava conteúdo, saía do processo econômico. O conteúdo não fazia parte dela. Nem a mercadoria se conservava como dinheiro, nem o dinheiro se conservava como mercadoria. Cada qual era um ou outro. O valor, enquanto tal, não se conservava na e pela circulação como momento predominante de seu processo de transformação, de sua mudança de forma. Tampouco o próprio valor de uso, como era o caso do processo de produção do capital. Era produzido pelo valor de troca. No capital, o consumo da mercadoria propriamente dito não é final, faz parte do processo de produção. Ele próprio aparece como um momento da produção, do por valores. Todavia, o capital já é posto em cada um dos momentos em que aparece, ora como dinheiro, ora como mercadoria, ora como valor de troca, ora como valor de uso, como valor que não somente se conserva formalmente nessas mudanças de forma, mas que se valoriza, valor que se refere a si mesmo como valor. A passagem de um momento ao outro aparece como processo particular, mas cada um desses processos é a passagem ao outro. O capital é posto, assim como o valor em processo, valor que em cada momento é capital. Ele é posto assim como capital circulante, capital em cada momento e circulando de uma determinação na outra. O ponto de retorno é ao mesmo tempo ponto de partida e vice-versa, a saber, o capitalista. Todo capital é originalmente capital circulante, produto da circulação e produtor da circulação, descrevendo-a como sua própria trajetória. A própria circulação de dinheiro, de sua perspectiva atual, aparece agora somente como um momento da circulação do capital, e sua autonomia é posta como simples aparência. Sob todos os aspectos, ela aparece determinada pela circulação do capital, ponto para o qual retornaremos. Se a circulação de dinheiro forma um movimento autônomo junto à circulação do capital, tal autonomia só é posta pela continuidade da circulação do capital, de modo que esse momento pode ser fixado e considerado por si mesmo. Capital. Valor automultiplicante permanente, valor que não desaparece mais. Esse valor se liberta da mercadoria que o criou, permanece sempre em posse do mesmo cultivador, como uma qualidade metafísica insubstancial. Por exemplo, para o qual se reveste as diferentes formas. Nota 86. Ver página 202, já lida.
Sistema 6. Cita. Na troca do trabalho por capital, o trabalhador quer a subsistência para viver, o capitalista o trabalho para ganhar. Nota 87, CIS 1C. Jean-Charles Sisman, esse CIS é a abreviação de Sisman. Segunda edição, Paris, Delaunay, 1827, página 91. Continua a citação. O chefe da oficina lucra com qualquer acréscimo dos poderes produtivos que a divisão do trabalho tenha proporcionado. Nota 88, 1C, Ibidem, página 92. Venda do trabalho igual renúncia a todos os frutos do trabalho. Cherbulier, capítulo 28, nota 89. O algarismo romano refere-se à página de um caderno de extratos extraviado, produzido entre 1844 e 1847, que continha, além dos extratos de Cherbulier, extratos do livro citado de Jean-Charles Sisman, Ibidem, e de Droz, Antoine Cherbulier e de Droz. Antoine Cherbulier, Paris, Le Gaulois, 1841, página 64. A passagem citada foi extraída do capítulo 2 da primeira seção da parte 2 do primeiro livro da obra de Cherbulier. As três partes constitutivas do capital não crescem proporcionalmente, a saber, matéria-prima, instrumento e meios de subsistência, nem se encontram na mesma proporção em diferentes estágios da sociedade. Os meios de subsistência permanecem os mesmos por determinado período, por mais acelerada que seja a velocidade da produção, e, consequentemente, por mais que aumente a quantidade de produtos. Portanto, o aumento do capital produtivo não implica necessariamente um aumento dos meios de subsistência, destinado a formar o preço do trabalho. Pode ser acompanhado de uma redução do mesmo. Nota 90 e C. Ibidem, página 61 a 63. Se a renovação da produção depende da venda dos produtos acabados, transformação da mercadoria em dinheiro e retransformação do dinheiro nas condições de produção, matéria-prima, instrumento, salário, se o percurso que o capital perfaz para passar de uma dessas determinações a outra constitui as seções da circulação, e tais seções são percorridas em determinados períodos, a própria distância espacial resolve-se em tempo, não depende, por exemplo, da distância espacial do mercado, mas da velocidade, o quantum de tempo em que se chega ao mercado. Por conseguinte, a quantidade de produtos que pode ser produzido em um dado período depende da velocidade da circulação, do tempo em que é percorrida, depende dela a frequência com que o capital pode ser valorizado em um dado período, reproduzir e multiplicar seu valor. Desse modo, aqui intervém de um fato um momento da determinação de valor, que não se deriva da relação direta do trabalho ao capital. A proporção em que o mesmo capital pode repetir em um dado período o processo de produção, criação de valor novo, é evidentemente uma condição que não é posta diretamente pelo próprio processo de produção. Por isso, ainda que a própria circulação não produza nenhum momento da determinação de valor, determinação que repousa exclusivamente no trabalho, ainda assim depende de sua velocidade, a velocidade com a qual o processo de produção se repete, a velocidade com que os valores são criados. Em consequência, depende dela, se não os valores, ao menos a massa de valores em certa medida. Em outras palavras, os valores e os valores excedentes postos pelo processo de produção versus o número de vezes que o processo de produção pode ser repetido em um dado período. Quando falamos da velocidade da rotação do capital, presumimos que só detém a passagem de uma fase a outra as barreiras externas e não as barreiras resultantes do processo de produção e da própria circulação, como nas crises, superprodução, etc. Além do tempo de trabalho realizado no produto, o tempo de circulação do capital ingressa igualmente como momento da criação de valor, do próprio tempo de trabalho produtivo. Se o tempo de trabalho aparece como atividade ponente de valor, esse tempo de circulação do capital aparece como um tempo da desvalorização. A diferença fica clara no seguinte: se a totalidade do tempo de trabalho comandado pelo capital é posta em seu máximo, digamos no infinito, de modo que o tempo de trabalho necessário constitui uma parte infinitamente pequena e o tempo de trabalho excedente uma parte infinitamente grande desse infinito, esse seria o máximo de valorização do capital, e essa é a tendência que persegue. Por outro lado, se a circulação do capital fosse posta igual a zero, se as diferentes etapas de sua transformação se passassem na realidade exatamente tão rápido como no pensamento,
esse seria do mesmo modo o máximo do fator em que o processo de produção poderia ser repetido, ou seja, o número do processo de valorização do capital em um determinado período. A repetição do processo de produção seria limitada unicamente pelo tempo que ele próprio dura, o tempo que transcorre para transformar a matéria-prima em produto. Por essa razão, o tempo de circulação não é um elemento positivo criador de valor. Se ficasse igual a zero, a criação de valor seria máxima. Caso o tempo de trabalho excedente ou o tempo de trabalho necessário ficasse igual a zero, se o tempo de trabalho necessário absorvesse todo o tempo, ou se a produção pudesse ocorrer sem qualquer trabalho, não existiria nem valor nem capital, nem criação de valor. Consequentemente, o tempo de circulação só determina o valor na medida em que aparece como barreira natural para a valorização do tempo de trabalho. Portanto, ele é de fato uma dedução do tempo de trabalho excedente, um aumento do tempo de trabalho necessário. É claro que o tempo de trabalho necessário tem de ser pago, transcorra o processo de circulação lento ou rapidamente. Por exemplo, em negócio onde são requeridos trabalhadores específicos que, todavia, só podem ser ocupados durante uma parte do ano, uma vez que os produtos talvez só sejam vendáveis por uma estação. Os trabalhadores teriam de ser pagos pelo ano inteiro. O tempo de trabalho excedente é reduzido na mesma proporção em que se reduz o tempo durante o qual trabalhadores podem ser ocupados em um dado período, mas apesar disso têm de ser pagos de uma maneira ou de outra, e sob forma em que seu salário durante 4 meses é suficiente para mantê-los ao longo do ano. Se o capital pudesse empregá-los durante 12 meses, não pagaria salário maior e teria ganho em trabalho excedente. O tempo de circulação aparece, portanto, como obstáculo da produtividade do trabalho, igual ao aumento do tempo de trabalho necessário, igual à redução do tempo de trabalho excedente, igual à redução do valor excedente. Freire. Obstáculo do processo de autovalorização do capital. Assim, enquanto o capital, por um lado, tem de se empenhar para derrubar toda a barreira local do intercâmbio, da troca, para conquistar toda a terra, como seu mercado, por outro, empenha-se para destruir o espaço por meio do tempo, para reduzir ao mínimo o tempo que custa o movimento de um local a outro. Quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais distendido, portanto, o mercado em que circula, tanto mais ele se empenha simultaneamente para uma maior expansão espacial do mercado e para uma maior destruição do espaço pelo tempo. Se o tempo de trabalho é considerado não como jornada de trabalho do trabalhador singular, mas como jornada de trabalho indeterminada, de um número indeterminado de trabalhadores, nesse caso, contam todas as relações de produção. Por isso, as teorias fundamentais de produção ou de população estão contidas neste primeiro capítulo do Capital. Da mesma forma que as de lucro, preço, crédito e etc. Aqui aparece a tendência universal do capital que o diferencia de todos os estágios de produção precedentes, embora limitado. Por sua própria natureza, o capital se empenha para o desenvolvimento universal das forças produtivas e, desse modo, devém o pressuposto de um novo modo de produção, fundado não no desenvolvimento das forças produtivas para reproduzir e, no máximo, ampliar um estado determinado, mas onde o próprio desenvolvimento das forças produtivas, livre, desobstruído, progressivo e universal, constitui o pressuposto da sociedade e, por isso, de sua produção, ou reprodução. Onde o único pressuposto é a superação do ponto de partida, tal tendência que o capital possui, mas que ao mesmo tempo o contradiz como um modo de produção limitado e por isso o impele a sua própria dissolução. Diferencia o capital de todos os modos de produção precedentes e ao mesmo tempo contém em si o fato de que o capital é posto como simples ponto de transição. Todas as formas de sociedade anteriores morreram ao desenvolvimento da riqueza, ou, o que é a mesma coisa, do desenvolvimento das forças produtivas sociais. Por essa razão, entre os antigos, que disso tinham consciência, a riqueza era denunciada diretamente como desintegração da comunidade. A Constituição feudal, por sua vez, pereceu da indústria urbana, do comércio, da agricultura moderna, até mesmo em razão da invenção ou de invenções isoladas, como a pólvora e a máquina impressora. Com o desenvolvimento da riqueza e, em consequência, também de novas forças e do intercâmbio ampliado dos indivíduos, dissolveram-se as condições econômicas sobre as quais se baseava a comunidade, bem como as relações políticas das diferentes partes constitutivas da comunidade que lhes respondiam ou correspondiam.
A religião em que a comunidade era vista de modo idealizado e ambas se baseavam por sua vez em uma relação dada com a natureza, na qual se resolve toda a força produtiva, o caráter, a concepção, etc., dos indivíduos, só o desenvolvimento da ciência, a forma mais sólida da riqueza, tanto seu produto quanto sua produtora, era suficiente para dissolver tais comunidades. No entanto, o desenvolvimento da ciência, esta riqueza ideal e ao mesmo tempo prática, é apenas um aspecto, uma forma em que se manifesta o desenvolvimento das forças produtivas humanas, da riqueza. Considerada idealmente, a dissolução de uma forma determinada de consciência bastaria para matar toda uma época. Na realidade, esse limite da consciência corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais e, por conseguinte, da riqueza. Certamente teve lugar não só o desenvolvimento sobre a antiga base, mas o desenvolvimento dessa própria base. O máximo desenvolvimento dessa própria base é a floração em que se transforma, mas é sempre essa base, essa planta como floração, por isso marcha ou murcha depois da floração e como consequência da floração. É o ponto em que ela própria é elaborada na forma em que é compatível com o máximo desenvolvimento das forças produtivas e também, portanto, com o desenvolvimento mais rico dos indivíduos. Tão logo esse ponto é alcançado, o desenvolvimento seguinte aparece como ruína e no novo desenvolvimento começa sobre uma nova base. Vimos há pouco que a propriedade das condições de produção era posta como idêntica a uma forma determinada, limitada da comunidade, também do indivíduo com tais qualidades limitadas e desenvolvimento limitado de suas forças produtivas para formar tal comunidade. Nota 91, ver página 397 a 407. Esse próprio pressuposto, por sua vez, era o resultado de uma etapa histórica limitada do desenvolvimento das forças produtivas, a riqueza bem como o modo de produzi-la. O objetivo da comunidade, do indivíduo, assim como condição da produção, era a reprodução dessas condições de produção determinadas e dos indivíduos, tanto isoladamente quanto em suas subdivisões e relações sociais, como portadores vivos dessas condições. O capital põe a própria produção de riqueza como pressuposto de sua reprodução, consequentemente o desenvolvimento universal das forças produtivas, a contínua revolução de seus pressupostos existentes. O valor não exclui qualquer valor de uso, portanto não inclui nenhum tipo de consumo e etc., de intercâmbio, etc., como condição absoluta e, da mesma forma, cada grau de desenvolvimento das forças produtivas sociais, do intercâmbio, do conhecimento, etc., se apresenta para ele unicamente como um obstáculo que ele luta para superar. O seu próprio pressuposto, o valor, é posto como produto e não como pressuposto superior pairando sobre a produção. O limite do capital é que todo esse desenvolvimento procede de um modo contraditório e o aprimoramento das forças produtivas da riqueza universal, etc., do conhecimento e etc., aparece de tal forma que o próprio indivíduo que trabalha se aliena. Se relaciona às condições elaboradas a partir dele não como suas próprias condições, mas como condições de uma riqueza alheia e de sua própria pobreza. Todavia, essa própria forma contraditória é evanescente e produz as condições reais de sua própria superação. O resultado é tendencialmente, nota 92, e potencialmente, está citado em grego, o desenvolvimento universal das forças produtivas, da riqueza em geral, como base, bem como a universalidade do intercâmbio e, portanto, do mercado mundial como base. A base como possibilidade do desenvolvimento universal dos indivíduos e o efetivo desenvolvimento dos indivíduos a partir dessa base como contínua superação de seu limite, que é reconhecido como limite e não passa por limite sagrado. A universalidade do indivíduo não como universalidade pensada ou imaginária, mas como universalidade de suas relações reais e ideais. Por esse motivo, também a compreensão de sua própria história como um processo e conhecimento da natureza existem também como poder prático sobre ela, como seu corpo real. O próprio processo de desenvolvimento posto e reconhecido como pressuposto de si mesmo. No entanto, para isso é necessário, sobretudo, que o pleno desenvolvimento das forças produtivas tenham se tornado condição de produção, e não que condições de produção determinadas sejam postas como limite para o desenvolvimento das forças produtivas. Voltando agora ao tempo de circulação do capital, a sua redução, na medida em que não seja desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte necessários para levar o produto ao mercado, é em parte criação de um mercado contínuo e por isso um mercado continuamente ampliado, em parte desenvolvimento de relações econômicas, desenvolvimento de formas do capital pelas quais o capital reduz artificialmente o tempo de circulação. Todas as formas de crédito.
Nesse ponto, pode ainda ser assinalado que, uma vez que só o capital detém as condições de produção do capital e, por conseguinte, se satisfaz e se empenha para realizá-las, a tendência geral do capital, em todos os pontos que constituem pressupostos da circulação, seus centros produtivos, é assimilar tais pontos, transformá-los em produção capitalizante ou produção de capital. Essa tendência propagandística, civilizadora, é exclusiva do capital, diferentemente das condições de produção precedentes, os modos de produção em que a circulação não constitui condição imanente e dominante da produção não tem naturalmente as necessidades de circulação específicas do capital, e por isso tampouco tem a elaboração, seja das formas econômicas, seja das formas produtivas reais que lhes correspondem. Originalmente, a produção fundada sobre o capital partia da circulação. Vemos agora de que maneira a produção põe tanto a circulação como sua própria condição, quanto o processo de produção em sua imediaticidade como momento do processo de circulação, assim como o processo de circulação como uma fase do processo de produção em sua totalidade, visto que diferentes capitais têm diferentes tempos de circulação. Por exemplo, um tem um mercado distante, outro um próximo. Uma transformação em dinheiro garantida, o outro uma arriscada. Um mais capital fixo, o outro mais capital circulante. Para eles, constitui diferenças na valorização, mas isso se dá somente no processo de valorização secundário. O tempo de circulação, em si, é obstáculo da valorização. O tempo de trabalho necessário certamente também é um obstáculo, mas é ao mesmo tempo elemento, pois sem ele, o valor e o capital desapareceriam. Dedução do tempo de trabalho excedente, o valor e o capital desapareceriam. Dedução do tempo de trabalho excedente, ou aumento do tempo de trabalho necessário em relação ao tempo de trabalho excedente. A circulação do capital é realizada ou realizadora de valor, assim como o trabalho vivo é criador de valor. O tempo de circulação é só um obstáculo dessa realização de valor e, nessa medida da criação de valor, um obstáculo resultante na produção em geral, mais específico da produção do capital, cuja superação ou a luta contra ele, por conseguinte, corresponde ao desenvolvimento econômico específico do capital e dá impulso ao desenvolvimento de suas formas de crédito, etc. O próprio capital é a contradição, dado que procura permanentemente suprimir o tempo de trabalho necessário, e isso significa, ao mesmo tempo, a redução do trabalhador a um mínimo, sua existência como mera capacidade de trabalho viva. Mas o tempo de trabalho excedente só existe de maneira antitética, só em antítese ao tempo de trabalho necessário, de modo que o capital põe o trabalho necessário como necessário para a condição de sua reprodução e valorização, em determinado ponto. Desenvolvimento das forças produtivas materiais, que é, ao mesmo tempo, desenvolvimento das forças da classe trabalhadora, abole o próprio capital. O empresário só pode renunciar à produção após ter vendido todo o produto e utilizado o preço para a aquisição de novos materiais e novos salários. Portanto, quanto mais rápida é a circulação em operar esses dois efeitos, tanto mais cedo ele está em condições de reiniciar sua produção e tanto mais produtos fornece ao capital em um dado período. Stork 34, nota 93. Henrique Stork, Sei, Paris, Eloi, 1823, tomo 1, página 411 a 412. A indicação da página 34 deveria constar 35. Refere-se a um caderno de extratos escrito em Bruxelas em 1845. Cita: os adiantamentos específicos do capitalista não consistem em roupa, etc., mas em trabalho. Malthus, 9, 26, nota 94. Thomas Robert Malthus, 1790, Londres, Murray, 1823, página 17, a indicação de fonte e página 9, em Algarismo Romano, página 26, deveria constar 9, página 29. Refere-se ao caderno de extratos 9 de Marx, escrito em Londres em 1851. A acumulação do capital geral da comunidade em mãos que não as dos trabalhadores efetivos necessariamente retarda o processo de toda a indústria, exceto o progresso da remuneração usual do capital, que o tempo e as circunstâncias propiciam aos detentores do capital. Nos sistemas anteriores, a força produtiva era considerada com referência e subordinada a acumulações reais e à perpetuação dos modos de distribuição existentes. A acumulação e a distribuição reais têm de ser subordinada ao poder de produzir. Thompson, 3, nota 95. William Thompson, Londres, Logman, Hurst, 1824, página 176. A frase inicial
é tomada do caderno de extratos intitulado Manchester 1845, página 23. Essa página do caderno está numerada por Marx como página 3, do resumo do livro de Thompson. A parte final da citação encontra-se na página 589 do mesmo livro e foi tomada do mesmo caderno de extratos de 1845, página 27, em que Marx mudou e em parte reformulou as duas frases nas quais consiste essa passagem, de forma que, primeiramente, trata dos sistemas até agora existentes e a seguir do ponto de vista de Thompson e brevemente de Thompson, que é brevemente formulado. Da relação do tempo de circulação ao processo de produção, resulta que a soma dos valores que são produzidos ou a valorização total do capital em uma época dada é determinada não simplesmente pelo valor que o capital cria no processo de produção ou pelo tempo excedente que é realizado no processo de produção, mas por esse tempo excedente, valor excedente, multiplicado pelo número que expressa quantas vezes o processo de produção do capital pode ser repetido em um determinado período. O número que expressa tal repetição pode ser considerado como o coeficiente do processo de produção ou do mais-valor criado por ele. Todavia, tal coeficiente não é determinado positiva, mas negativamente pela velocidade da circulação. Se a velocidade da circulação fosse absoluta, ou seja, caso não ocorresse qualquer interrupção no processo de produção por parte da circulação, tal coeficiente seria máximo. Se as condições reais de produção de trigo em um país permitem apenas uma colheita, por exemplo, nenhuma velocidade da circulação pode transformar uma colheita em duas. Contudo, caso tivesse lugar em um entrave na circulação, caso o arrendatário não pudesse vender seu trigo cedo bastante, por exemplo, para contratar ou recontratar trabalhadores, a produção seria parada. O máximo do coeficiente do processo de produção ou do processo de valorização em um dado período é determinado pelo tempo absoluto, que dura a própria fase de produção. Concluída a circulação, o capital está apto a recomeçar o seu processo de produção. Portanto, caso a circulação não provocasse qualquer paralisação, a sua velocidade seria absoluta e sua duração igual a zero. Seria percorrida instantaneamente, o que simplesmente equivaleria a dizer que o capital teria podido recomeçar imediatamente seu processo de produção, tão logo tivesse concluído. A circulação não teria existido como obstáculo condicionante para a produção, e a repetição do processo de produção em um determinado período seria absolutamente independente, coincidiria com a duração do processo de produção. Assim, caso o desenvolvimento da indústria permitisse produzir com um capital de 100 libras, X libras de fio em 4 meses, o processo de produção só poderia ser repetido 3 vezes no ano com o mesmo capital e só poderia ser produzido 3x libras de fio. Nenhuma velocidade da circulação poderia aumentar acima disso a reprodução do capital, ou melhor dizendo, a repetição do seu processo de valorização. Isso só poderia ocorrer em consequência de uma elevação das forças produtivas. O tempo de circulação em si não é uma força produtiva do capital, mas um obstáculo de sua força produtiva que se deriva de sua natureza de valor de troca. A passagem através das diferentes fases da circulação aparece aqui como obstáculo da produção, obstáculo posto pela natureza específica do próprio capital. Tudo o que pode se realizar por meio da aceleração e do encurtamento do tempo de circulação, do processo de circulação, é a redução do obstáculo posto pela natureza do capital. Os obstáculos naturais para a repetição do processo de produção, por exemplo, na agricultura, coincidem com a duração de um ciclo da fase de produção. O obstáculo posto pelo capital não é o prazo que se estende entre semeadura e colheita, mas o lapso entre colheita e transformação da colheita em dinheiro, e a reconversão do dinheiro, digamos, por exemplo, na compra de trabalho. O artista da circulação, que se imagina capaz de fazer por meio da velocidade da circulação algo mais do que reduzir os impedimentos postos pelo próprio capital à sua reprodução, então estão em um beco sem saída. Ainda mais enlouquecidos, é claro, são os artistas da circulação que, por intermédio da instituição ou de instituições de crédito e invenções similares, que suprimem a duração do tempo de circulação, se imaginam capazes não somente de eliminar a suspensão, a interrupção na produção exigida pela transformação do produto acabado em capital, mas de tornar supérfluo o próprio capital pelo qual se troca o capital produtivo, ou seja, desejam produzir sobre a base do valor troca ou de troca e ao mesmo tempo eliminar as condições necessárias da produção sob tal base, descartá-las com bruxaria. Sob esse aspecto, ele diz respeito à mera circulação. O máximo que o crédito pode fazer é sustentar a continuidade do processo de produção.
se estão presentes todas as outras condições para tal continuidade. Se existe efetivamente o capital pelo qual deve ser trocado, etc. No processo de circulação está posto que para a valorização do capital pela produção, para a exploração do trabalho pelo capital, a transformação do capital em dinheiro é posta como condição ou a troca de capital por capital, porque sob o presente ponto de vista ainda só temos trabalho ou capital. Em todos os pontos da circulação é posta como obstáculo para a troca de capital por trabalho e vice-versa. O capital só existe como capital à medida que percorre as fases da circulação, os diferentes momentos de sua transformação para poder recomeçar o processo de produção, e essas próprias fases são fases de sua valorização. Mas, ao mesmo tempo, como vimos, são fases de sua desvalorização. Nota 96, ver página 327 a 328 e 426 a 430 já lidas. Enquanto permanece fixado em sua figura de produto acabado, o capital não interrompido, não pode atuar como capital, é capital negado. O seu processo de valorização é interrompido na mesma medida e seu valor em processo é negado. Para o capital, isso aparece por conseguinte como perda relativa de seu valor, porque seu valor consiste justamente no processo de valorização. Em outras palavras, essa perda do capital nada mais significa que para ele transcorre um tempo inaproveitado. Tempo durante o qual, pela troca com o trabalho vivo, ele poderia se apropriar de tempo de trabalho excedente, de trabalho alheio, caso não tivesse ocorrido a paralisação. Imaginemos agora muitos capitais, em ramos de atividades particulares, todos necessários, o que se revelaria no fato de que, caso o capital abandonasse em massa um ramo de atividade, a oferta dos produtos nesse ramo cairia abaixo da demanda e, em consequência, o preço de mercado subiria acima do preço natural. E um ramo de atividade que exigisse, por exemplo, que o capital A permanecesse por mais tempo na forma da desvalorização, que o tempo durante o qual percorre as diferentes fases da circulação fosse mais prolongado que nos demais ramos da atividade. Nesse caso, então, o capital A consideraria o menor novo valor, que poderia criar como uma perda positiva, como se tivesse de incorrer em mais despesas para produzir o mesmo valor. Por isso, cobrará um valor de troca proporcionalmente mais elevado por seus produtos que os outros capitais para compartilhar a mesma taxa de ganho. No entanto, isso só poderia de fato acontecer se a perda fosse dividida entre os outros capitais. Se A exige mais valor de troca para o produto do que nele existe de trabalho objetivado, ele só pode obter esse mais na medida em que os outros capitais obtêm menos do que o valor real de seus produtos. Significa dizer que as condições mais desfavoráveis sob as quais A produziu seriam arcadas proporcionalmente por todos os capitalistas que trocam com o capital A, e daí resultaria um ganho médio idêntico. Todavia, considerada a soma do mais valor criado conjuntamente por todos os capitais, ele teria diminuído na exata medida da menor valorização do capital A em comparação com os outros capitais. Só que tal diminuição, em lugar de recair exclusivamente sobre o capital A, é arcada como perda geral, como perda proporcional de todos os capitais. Por essa razão, nada pode ser mais cômico que a fantasia, ver, por exemplo, Hansey, de que, além da exploração do trabalho, o capital constitui uma fonte original de criação de valor separada do trabalho, porque a repartição do trabalho excedente entre os capitais não se dá proporcionalmente ao tempo de trabalho excedente criado pelo capital singular, mas ao trabalho excedente total, o trabalho excedente criado pela totalidade dos capitalistas, e em virtude disso, em um capital singular, pode haver uma criação de valor maior do que seria diretamente aplicável por sua exploração particular da força de trabalho. Nota 97, ver página 454, já lida, que será lida a seguir. Aliás, média não significa, mas esse mais de um lado tem de ser compensado por um menos de outro. Aliás, média não significa nada mais que isso. A questão da relação do capital ao capital alheio, como a concorrência dos capitais reparte entre eles o valor excedente. Obviamente, nada tem a ver com o quanto absoluto desse valor excedente. Nada mais absurdo, portanto, que concluir que porque o capital é recompensado por seu tempo de circulação exponencial, ao computar a sua menor valorização relativa, como
valorização positiva, tomados agora todos os capitais, o capital é capaz de fazer algo do nada, do menos, de menos tempo de trabalho excedente, ou menos valor excedente, mais valor excedente, e que por isso possui uma fonte mística de criação de valor independente de apropriação de trabalho alheio. A maneira como os capitais calculam, entre outros, sua parte alíquota no mais-valor, não só pelo tempo de trabalho que puseram em execução, mas também segundo o tempo em que o seu capital enquanto tal trabalhou, que ficou inativo, em que se encontrava na fase de desvalorização, naturalmente em nada altera a soma do mais-valor, que tem de repetir entre si. Essa própria soma não pode crescer pelo fato de que é menor que seria se o capital A, em lugar de ficar inativo, tivesse criado mais valor excedente, pelo fato de que criou menos valor excedente no mesmo tempo do que os outros capitais. Esse ficar inativo só é remunerado ao capital A na medida em que resulta necessariamente das condições do ramo de produção particular e, por isso, com referência ao capital em geral, aparece como dificuldade da valorização, como obstáculo necessário de sua valorização em geral. A divisão do trabalho permite considerar esse obstáculo apenas como obstáculo do processo de produção desse capital particular. O processo de produção, se considerado como dirigido pelo capital em geral, é um obstáculo geral à sua valorização. Caso se imagine só o próprio trabalho produzido ou produzindo todos os grandes adiantamentos que requer durante sua valorização, aparecem como que são deduções do mais-valor. A circulação só pode criar valor à medida que ela requer novo emprego de trabalho alheio, além do que é consumida imediatamente no processo de produção, o que nesse caso é a mesma coisa que se utilizar mais trabalho necessário no processo de produção imediato. Só os custos de circulação efetiva elevam o valor do produto, mas diminuem o valor excedente. Na medida em que a circulação do capital, o produto, etc., não expressa somente as fases necessárias para recomeçar o processo de produção, tal circulação, ver exemplo de Stork, nota 98, ver página 532, que será lida a seguir, não constitui o momento da produção em sua totalidade, por isso não é circulação posta pela produção, e na medida em que tem custos, estes são Fuchs-Fres de Production, nota da tradução, despesas gerais ou incidentais de produção. Os custos de circulação propriamente ditos, os custos de produção da circulação, na medida em que dizem respeito aos momentos puramente econômicos, a circulação real, levar o produto ao mercado que lhe confere novo valor de uso, têm de ser considerados como deduções do mais-valor, como aumento do trabalho necessário em relação ao trabalho excedente. A continuidade da produção subentende que o tempo de circulação é abolido. Caso não seja abolido, tem de transcorrer um tempo entre as diferentes metamorfoses pelas quais tem de passar o capital. A sua circulação tem de aparecer como dedução do seu tempo de produção. Por outro lado, a natureza do capital subentende que ele percorre as diferentes fases da circulação e não na representação, onde um conceito se converte no outro com a velocidade do pagamento, ou do pensamento, instantaneamente, mas como estado cronologicamente separados. O capital tem de ser crisálida por um tempo, antes de poder voar como borboleta. Por conseguinte, as condições de produção do capital que derivam de sua própria natureza se contradizem. A contradição só pode ser abolida e superada, a menos que se imagine que todos os capitais trabalham por encomenda recíproca e por isso o produto sempre é imediatamente dinheiro, ideia essa que contradiz a natureza do capital e, consequentemente, também a prática da grande indústria de duas maneiras. Em primeiro lugar, crédito. Um comprador fictício B, que efetivamente paga, mas não compra efetivamente. Medeia a transformação do produto do capitalista A em dinheiro. Mas o próprio B só é pago depois que o capitalista C comprou o produto de A. Em nada altera a questão se esse homem crédito B dá dinheiro a A para comprar trabalho ou matéria-prima e instrumento de trabalho, antes que A possa reembolsá-lo com a venda de seu produto. No fundo, de acordo com o nosso pressuposto, tem de lhe dar ambos todas as condições de produção, que, no entanto, representam um valor maior que o original, com o qual A iniciou o processo de produção. Nesse caso, o capital B substitui o capital A, mas os dois não são valorizados ao mesmo tempo. B entra agora no lugar de A. Seu capital fica inativo até ser trocado com o capital C.
está fixado no produto de A, que fez de seu produto líquido no capital de B.